mesmo não sendo alguém tão hábil como os nossos músicos da igreja, mas é bom ter um acompanhamento, não é, irmãos? Vamos cantar O Grande Amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto e do a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Nós vamos meditar nessa noite mais uma parte do Salmo 107. Salmo 107. Semana passada iniciei a meditação nesse salmo sobre o tema desespero, porque é o que está acontecendo hoje. As pessoas, grande parte, estão em desespero. E nós temos que ter fé mesmo em meio ao desespero. Então, estamos pensando sobre a fé nos dias do desespero ou nos dias de desespero. E esse Salmo 107, no versículo 28, essa parte quero também hoje meditar nela, sobre o desespero do marinheiro, quando enfrentava naqueles tempos, né, que não tinha aqueles navios grandes, navios que eram muito fracos, diante de uma tempestade terrível, e eles clamavam ao Senhor socorro, e o Senhor os ouvia, o Senhor os atendia. Então esse salmo começou no versículo 1, falando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107. Versículo 2, que o digam os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e reuniu dos países do Oriente, e do Ocidente, do Norte, e das bandas do Sul. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspidas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Passavam fome, sede, que a vida se lhes esvaía. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fê-los tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Então, mostrava a semana passada como o desespero na Bíblia
é uma palavra frequente. Lembrava do dia em que os apóstolos acordaram Jesus, como está em Lucas 8:24, dizendo: Senhor, Senhor, ou mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Estavam em tremendo desespero. Jesus acordou, ordenou o mar, a fúria, que aquietasse, e logo tudo se acalmou, porque ele repreendeu a tempestade e houve perfeita paz. Então, há muitos textos na Bíblia, como citei semana passada, mostrando como nós devemos ter fé em dias de desespero. E o que o problema nosso, geralmente, é a dúvida, ou é porque temos uma pequena fé, e como disse Jesus para Pedro: homem, por que duvidaste? Né? Ou por pequena fé. Então, nós devemos exercitar a fé, de maneira que, como nesse Salmo 107, nós possamos cantar, celebrar livramentos, não é? O Senhor ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações, e nos lembrarmos sempre que Ele ouviu, que Ele está ouvindo, e nós devemos com muito fervor apresentar ao Senhor ação de graças, porque este é o ensino deste Salmo, um Salmo didático, lembrando que Deus sempre socorre, que Ele não chega atrasado, também não chega adiantado, né? Ele faz isso na hora certa, para a gente ter certeza que quando a gente clamou, Ele ouviu e Ele atendeu. Agora, prosseguindo neste Salmo, lembrando o que está no versículo 6, ainda nessa primeira parte do Salmo, antes de chegar lá no versículo 28 do marinheiro, Spurgeon comentou algumas coisas que eu achei interessantes sobre o versículo 6. Quando eles clamaram, lá perdidos no deserto, quase morrendo com sede, e Spurgeon fez uma aplicação para a igreja de 3 coisas. Primeiro, que essa é a mesma condição da igreja e do povo de Deus. Sempre que enfrentar problemas, sempre que enfrentar alguma angústia, devemos fazer como eles fizeram: clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Segunda coisa é que a prática do povo de Deus é essa, o exercício do povo de Deus é este. Então, clamar ao Senhor, na hora do desespero, na hora da angústia, na hora do problema, clamar ao Senhor, lembrar que é o Senhor a quem nós devemos recorrer. E o terceiro, que o sucesso da igreja depende dessa boa prática de orar e clamar ao Senhor. Mas é pedir para a pessoa certa, é pedir ao Senhor o socorro. Tem gente que fica pedindo para um Deus que não pode atender, fica pedindo para um santo, para uma santa, como diz o salmista no Salmo 115, que na edição católica está lá no Salmo 113, né? Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, nenhum som sai da garganta. E semelhantes aos ídolos, né, se tornam aqueles que o invocam. Então, não adianta pedir para a pessoa errada, tem que pedir para o Senhor, clamar ao Senhor, aquele que pode socorrer e que pode livrar. Então, agora sim, entrando no verso 28, quando os marinheiros estão em desespero, eles clamam ao Senhor, diz o verso 28. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Eu não sei se vocês têm ou já tiveram essa experiência de viajar num navio em alto mar. Um navio pequeno, porque grande não ia valer, né? Um grande navio, um transatlântico, pode enfrentar uma tempestade, uma fúria, e quase não percebe. Mas estar num navio pequeno, um navio que fica mais baixo do que aquelas enormes ondas quando vem uma tempestade, aí é outra coisa. E eu já estive em águas de rios, em tempestade, não em mar, em alto mar, mas já estive atravessando, por exemplo, um largo rio numa balsa, cheia de carros e caminhões, numa tremenda tempestade, e a gente fica pensando: e se acontecer alguma coisa e afundar? Eu não tenho a ideia do que esse salmista está falando como realidade vivida. Mas eles, como Paulo naquele naufrágio, lá atravessando o mar Mediterrâneo,
e o navio foi destroçado pelas ondas, não é? É terrível enfrentar uma tempestade ao ponto de ver a morte frente a frente. Então esse versículo 28 está falando quando o marinheiro vê a morte frente a frente, numa tempestade que vai destruir o navio e que vai levar ao naufrágio, e que o coração se derrete, naquela hora não tem força, perde o ânimo, e diz o salmista, mas ele os livrou de suas tribulações. A oração é tão adequada, a oração é tão importante, porque na hora da tempestade, na hora da angústia, os marinheiros clamaram ao Senhor, e ele ouviu no meio do trovão, no meio daquele barulho ensurdecedor, o Senhor ouviu o clamor. Poderia alguém falar, como Deus pode ouvir o clamor daqueles marinheiros, e os trovões estão ali, mas Deus ouve o clamor da oração. Não importa o barulho da tempestade, quão grande seja, quão alto seja aquele barulho, Deus ouve o clamor da oração daquele que clama. E como diz Spurgeon, nós fazemos bem recorrer a Deus, e quando nós recorremos a Deus, a oração não é frustrada, porque estamos orando ao Deus vivo, um Deus verdadeiro, Deus que ouve a oração, mesmo no meio de tanto som ensurdecedor como uma tempestade. Uma meditação muito interessante do Spurgeon, que eu estou citando aqui, e ele relembra que nesses momentos de oração assim, que a gente precisa de um socorro, nós precisamos, como diz Jesus, orar e vigiar. E ele cita Abacuque 2:1, quando Abacuque disse, eu vou subir na minha torre de vigia, vou me colocar em prontidão, eu vou ver, eu verei, eu vigiarei, eu quero ver o que Deus fará, o que Deus responderá. Então, nós só conhecemos Deus quando nós clamamos a Ele e sabemos que só Ele pode responder. E esperamos dEle o auxílio, nós esperamos dEle a resposta, o socorro, e por isso ficamos vigiando da nossa parte. Porque sabemos que a força, a proteção só pode vir do Senhor. Então nós contamos com ela. Então, quando estamos na nossa torre de vigia, aguardando, esperando chegar o socorro, a salvação, nós escancaramos as janelas do nosso coração, porque sabemos que só podemos receber essa bênção da parte de Deus. E então, nós devemos sempre estar vigilantes nesse sentido, sempre atentos, esperando a intervenção de Deus, num momento, num acontecimento da vida, que só Ele pode atender. Então, quem espera como a providência divina, então sempre terá a providência divina chegando ao seu socorro. O problema é que Spurgeon lembra que há muitas pessoas que estão como que brincando com oração. Eles não pedem a pessoa certa, que é o Senhor Deus Pai, como disse Jesus, quando orar, para a gente orar a Deus como Pai. Pai nosso que está nos céus. E quando oram, muitas dessas pessoas estão brincando porque não levam a sério a oração. Não acreditam que orando Deus irá ouvir a sua súplica. Então, se não ora com fé, é brincar com oração. E muitas estão brincando com oração porque estão pedindo errado. Não pedem certo. Estão orando, não estão orando no espírito, estão orando no orgulho da sua alma. Então, há muitas formas erradas de orar, que eu acho que esse sentido que Spurgeon diz é brincando com oração, porque não esperam de Deus uma resposta. Estão só passando o tempo. Como aquela pessoa que disse no dia seguinte, abrindo a janela para ver a resposta, eu sabia que Deus não ia responder mesmo. Então, se sabia que não ia responder, por que orou? Estava brincando de orar, estava brincando de passar tempo. Então, quando nós oramos ao nosso Pai Celestial, nós devemos fazer uma oração real, uma oração sincera, conduzida pela fé,
pela confiança no nome de Jesus Cristo. Eu creio que foi isso que esses marinheiros fizeram do Salmo 107, versículo 28. Eles clamaram, em meio ao desespero, eles clamaram ao Senhor. O Senhor os livrou. Quando Jonas estava naquele navio, fugindo da missão que Deus havia dado a ele, pregar lá na Síria, aos ninivitas, nós lemos no relato que cada marinheiro estava pedindo para o seu Deus salvar. O navio, cada hora enfrentando a tempestade, ia mais perigosamente correndo risco. Até que acordaram Jonas, o capitão encontrou ele dormindo. O que está fazendo? Todo mundo pedindo para o seu Deus. O que está fazendo aí? Aí ele contou a história real da vida dele. E aquilo tudo estava acontecendo porque ele servia o Deus do céu, da terra e do mar. Aquele que manda em tudo, todo o universo. Então, daquele momento em diante, eles pararam de pedir para aqueles deuses e começaram a lidar com o Deus de Jonas. Os irmãos conhecem a história, sabe o enredo. Ele foi lançado ao mar para a tempestade parar. Deus tinha providenciado peixe para ele cumprir a missão. E só ia acontecer a mudança se ele orasse. Mas o que eu acho interessante é que aqueles homens estavam pedindo para os seus deuses lá. E nada acontecia. E a tempestade não diminuía, aumentava. Não adianta pedir para a pessoa errada. O problema vai aumentar. Não adianta clamar para um Deus, para um santo, para uma santa que não pode responder. Não vai aumentar o problema. A salvação não vai chegar. Mas quando eles clamaram ao Senhor, quando eles entregaram o problema nas mãos do Senhor, então o Senhor os livrou daquela tempestade da morte. Então orar em tempos de perigo, em tempos de angústia, se vê nitidamente a honra ao Senhor e os atributos que essa honra acompanha. Quando nós oramos ao Senhor, nós honramos ao Senhor. Nós, quando invocamos o Senhor na oração, falando, ó Deus, ó nosso Pai, por mérito de Jesus, em nome de Jesus, então a gente está falando com Deus Pai, o Deus de Yahvé, o Deus vivo e verdadeiro, como aqueles marinheiros estavam invocando o Deus no mar, o Deus que criou o mar. E quando eles clamaram ao Senhor, eles honraram a soberania do Senhor, porque o Senhor é soberano sobre o mar. Sobre a tempestade, as ondas orgulhosas foram acalmadas. E então, como que Jesus falou aquele dia, lá no barquinho, no mar da Galileia, acalma mar. Então aquelas ondas acalmaram. Não eleve mais, elas calmaram. Então cumpriu a vontade de Deus. Então quando invocamos a Deus, se num perigo no mar, no rio, nós vamos honrar a soberania de Deus quando Ele responder e mostrar o seu poder sobre a fúria da natureza. Quando nós oramos também em tempo de perigo, em tempo de necessidade, nós honramos a sabedoria de Deus. Porque nós chegamos a dizer para Deus, não temos mais recursos, não sabemos mais o que fazer, não há mais salvação humanamente falando, não há mais esperança. Então quando nós oramos e clamamos ao Senhor, a pessoa certa, aquele que ouve oração, aquele que tem todo o poder, e Ele sabe como livrar, então Ele faz com que nós nos livremos daquele perigo, daquele mal, daquela situação. Então nós honramos a sabedoria de Deus porque Ele sabe como governar, como livrar em qualquer situação, nos tirar de qualquer tentação, de qualquer perigo. Então, honramos a sabedoria de Deus. Outra coisa que fazemos quando pedimos a Deus, fazemos oração, a quem ouve oração, a pessoa certa, que é Yahvé, a fidelidade de Deus é honrada. Porque a fidelidade de Deus é honrada em tempos de perigo. Quando nós clamamos, quando nós invocamos, a fidelidade de um amigo aparece na Bíblia. Quantas vezes, o hino que nós cantamos aqui, o amigo mais chegado que o irmão. Jesus é o nosso grande amigo, e Ele nos chamou de amigo. E lá em Provérbios 17 diz, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Almeida Corrigida Fiel. Na King James atualizada, diz, o amigo dedica sincero amor
em todos os momentos. E é um irmão querido na hora da adversidade. Mas na hora do perigo, quando nem um amigo pode fazer nada por mim, por você, quando estamos numa situação de medo, de grande caos, como essa pandemia, quantas famílias estão passando um momento de caos, de perigo. Será que estão honrando a fidelidade a Deus, pedindo a Deus, somente a Deus, não pedindo a um Deus que é feito por mãos de homens, não pedindo a um santo, não pedindo uma santa, mesmo que seja um santo apóstolo que já está no céu? Lembra que a Bíblia diz, nós não podemos agir com idolatria, não fazer imagem do que está no céu, na terra, nem debaixo da terra. Êxodo capítulo 20. Não devemos invocar, reverenciar nenhuma criatura, nem mesmo Maria, mãe de Jesus. Mãe de Jesus falou que devemos fazer tudo o que Jesus ordenar. Ela chamou Jesus de seu Salvador. Lembra? Então, quando nós oramos, devemos orar a pessoa certa é Yahvé, é Deus Pai, aquele que ouve oração. Então, quando nós oramos em tempo de calamidade, de perigo, devemos honrar a Deus. E vamos ver a fidelidade de Deus sendo honrada, justamente num tempo como esse também. Se você confiar na promessa de Jesus, confiar na fidelidade de Deus, é a melhor coisa que você pode fazer. Uma pessoa, quando está sendo afundada num rio, se alguém joga uma corda e ela consegue pegar aquela corda vai tirá-la daquele afogamento, vai salvá-la naquele momento de perigo e de morte. Assim, a fidelidade de Deus é como uma corda que é lançada ao nosso encontro. E se nós confiamos na fidelidade de Deus e nos agarramos a ela, nós somos livres. Deus vai honrar, porque confiamos na sua fidelidade. Então, quando nós acrescentamos isso, invocamos o Senhor, nós honramos sua soberania, nós honramos sua sabedoria e nós honramos a sua fidelidade. É isso que aqueles marinheiros estão experimentando no verso 28. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor e Ele, o Senhor, Ele, Yahvé, Ele, o Deus criador e sustentador de toda a vida, Ele os livrou de suas tribulações. Não foram seus deuses pagãos que acreditavam antes, não, mesmo aqueles que eram ateus naquele momento, eles clamaram ao Senhor naquele momento de morte e o Senhor os ouviu. Sabe, o que leva uma pessoa a dobrar os seus joelhos é encarar frente a frente a morte, diante de uma tempestade, de um perigo mortal, de uma doença mortal. A pessoa é induzida a dobrar os seus joelhos. Então eles clamaram, diz o Salmo, nesse versículo 28. Então eles clamaram, diante da morte, enfrentando o perigo. Naquela hora, eles assumiram o dever da oração. Naquela hora, eles buscaram o recurso da oração. É quando a morte encara frente a frente, a pessoa então é capaz de dobrar os joelhos e pedir misericórdia a Deus. Davi não fez orações em tempos bom e confortável. O que vemos Davi fazendo, pelo menos o que a Bíblia registra, em tempos confortáveis, é uma das piores coisas que ele fez, o pecado de adultério. Estava passeando no terraço, à toa, sem ter o que fazer. Geralmente as orações que nós estamos lendo de Davi são na hora do desespero. Davi está chegando com o exército e ele clama, Senhor, há um Selá, Ramalicote, um livramento lá. Então o filho pródigo era muito orgulhoso, por outro lado, e resolveu nunca mais voltar para a casa do pai, até que ele foi afligido, abatido pelas aflições. E então o pai o teve de volta em casa. Agar, a escrava de Sara, estava orgulhosa na casa de Abraão, até que ela foi para o deserto e lá sem água, humilhada, quebrantada no deserto, fez a sua oração. Jonas estava dormindo no navio, mas na barriga do grande peixe,
Estava acordado e começou a orar, e orando alcançou o livramento. Jonas capítulo 2, versículo 1. O Manassés, o pior dos reis, na história dos reis, no seu tempo, vivia em Jerusalém como um libertino, um homem cruel, sanguinário, adúltero. Mas quando foi levado preso com correntes para a Babilônia, seu coração se voltou ao Senhor. E lá ele começou a orar, e na sua angústia buscou o Senhor, de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12. Doenças físicas, doenças corporais, pestes, infecções, moléstias, constrangeram muitas pessoas a irem a Cristo, a se submeterem ao Evangelho. Enquanto outros gozavam de boa saúde, não reconheceram Jesus Cristo nos seus dias. Poderíamos pensar que Deus abomina orações que são feitas somente na hora do perigo. Não é verdade. Poderíamos pensar que aquelas orações dos marinheiros lá no Salmo 107, dizendo, ó Senhor, socorro, Deus não gostaria de ouvir, porque não foram motivadas por amor, nem por uma sinceridade de coração. Não, Deus ouve as orações. Se não houvesse tantas misérias no tempo de Jesus, se não houvesse tanta cegueira, tanta lepra, paralisia, febres, infecções, ele não teria aqueles rebanhos de pessoas indo de um lado para o outro atrás, e pediam cura, e Jesus curava aquelas multidões, aquelas pessoas que iam seguindo pela Galileia, pela Judeia, por onde Jesus caminhava. Fé em meio ao desespero, é isso que aprendemos com a Bíblia. Enfrentar o desespero com fé. A fé nos dias de desespero é a única coisa que pode nos ajudar a vencer a dúvida, a não duvidar de Jesus, a não duvidar da palavra, a não duvidar que Deus quer ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, mesmo que não é movido por amor, que é pela dor, Ele quer ouvir o nosso clamor. E quando nós clamarmos, na hora que clamarmos, Ele vai mostrar que está ouvindo, e Ele vai responder, e saberemos que é Ele quem responde, e não é ninguém nesta vida, e neste mundo, e nenhum Deus criado por homens, e nenhum santo, e nenhuma santa. É Ele o Senhor Yahvé, o Senhor dos céus, da terra e do mar, que tem todo o poder, a soberania, a sabedoria, a fidelidade para socorrer aquele que clama a Ele. Doenças físicas em nossos dias, Covid-19, dengue que ainda mata, há tantas doenças infecciosas, há novas cepas, HN1, não se fala mais, só se fala hoje em Covid-19, mas tantas pestes, infecções, moléstias. Mas eu não vejo muita gente ir a Cristo ainda. Talvez porque a morte ainda não chega em metade da população. Eu acho que se estivesse chegando em metade da população, os templos estariam abertos, os ministros do Supremo iriam mandar abrir os templos para todo mundo correr para as igrejas, para clamar ao Senhor misericórdia, e as pessoas continuam bebendo, embebedando-se, e continuam fazendo suas farras, continuam fazendo suas festas, e elas não mudam. No tempo de Jesus, as pessoas eram constrangidas. Havia muitas doenças. Havia muitas moléstias. As multidões iam atrás de Jesus. E Ele os curava. Está faltando fé em nossos dias. Jesus disse, quando Ele vir, Ele disse, porventura o Filho do Homem achará fé na terra. Nossos dias são difíceis. O apóstolo Paulo fala dos dias difíceis. E aquela toda descrição sobre os últimos dias, a gente vê falta de fé. O Senhor ouve orações, mas precisa ter fé para orar. O Senhor ouve orações, mesmo orações feitas somente na hora do medo, na hora da doença, na hora da morte. O Senhor ouve orações. Eu tive experiência no meu ministério pastoral de orar por alguém só na hora da morte. Ele nunca foi para a igreja, ele morreu em seguida.
Uma semana, 2 depois morreu. Eu lembro o dia que eu entrei num quarto, um senhor com câncer, o cheiro de câncer estava naquele quarto. O cheiro de morte estava naquele quarto. E me pediram para ir orar por ele, eu fui. Ele não ia dar nada para a igreja, ele não ia servir nada na igreja, eu não podia esperar nada daquele homem. A única coisa, o último recurso foi orar com ele e eu pedir se ele queria entregar a vida dele para Jesus. Eu falei do quadro da vida dele, falei que Deus poderia fazer um milagre na vida dele, mas que o quadro dele era um quadro de morte. Eu fui franco com ele. Ninguém estava comigo naquele quarto, só aquele homem com câncer tomando conta do seu corpo, aquele cheiro horrível. E eu só preocupado com a alma dele. Eu fui muito franco com ele. Eu falei, não sei quantos dias o senhor pode ter a cura ou o senhor pode morrer. O senhor tem a experiência da salvação, o senhor tem certeza da salvação. Ainda bem que ele quis orar. Ele quis orar, entregar a sua alma a Jesus. E eu fiz oração com ele. E poucos dias depois eu vi que ele tinha morrido. Mas eu tenho certeza que ele fez uma oração. E o Senhor ouviu a oração. Porque a oração pode ser feita na hora do medo, na hora do perigo, da morte. Como preguei domingo passado sobre a salvação do Dimas, o ladrão que morreu ao lado de Jesus arrependido. Com fé ele orou, com fé ele falou com Jesus. Então Deus ouve as orações. Se tiver fé, se confiar nele, se clamar a ele. Não importa se há tantas misérias, não importa se há tantas febres, tantas doenças, tantas infecções, não importa se há fé. Fé em meio ao desespero. Se enfrenta o desespero com fé, é isso que importa. A fé nos dias do desespero precisa ser uma fé atuante. Não pode dar lugar à dúvida. Não pode ser uma pouca fé. Quero encerrar com o Salmo 42, versículo 4 e 5. Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatido, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Deposita toda a tua esperança em Deus. Ele é o teu Salvador. Tenha fé em meio ao desespero. Coloque toda a sua confiança em Deus e Ele será o seu Salvador. Amém.